Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar, Senhor, compartilhando, Senhor, estudando a tua palavra, para aprender mais de ti, Senhor, porque tu és o Criador, para aprender mais da história, Senhor, do povo que tu ama, Senhor Deus. E através da tua palavra, Senhor, a gente adquire mais conhecimento, a gente fortalece mais a nossa fé, a gente se dedica mais a ti, meu Pai. E a gente vê as maravilhas que tu faz com o teu povo, porque tu és o Todo-Poderoso, Senhor, tu és o Shaddai. Tu és o Deus, Senhor, da história, meu Pai. Tu é o Deus que caminha com o teu povo. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, Senhor, que vai estar também, Senhor, contribuindo, Senhor, com a sua leitura na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos começar 1 Samuel capítulo 25, onde a gente parou no sábado passado. Aliás, retrasado. Amém? A morte de Samuel, versículo 1. Samuel faleceu e todo Israel se ajuntou e chorou por ele. Eles sepultaram na cidade onde morava, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Nabal trata os servos de Davi. Segundo, havia um homem em Amoã que tinha propriedades no Carmelo. Esse homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. 3. Esse homem chamava-se Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau. Ele era da família de Calebe. 4. Davi ficou sabendo no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. 5. Enviou-lhe 10 rapazes, dizendo: Subi ao Carmelo, ide a Nabal e cumprimentai-o em meu nome. 6. Assim direis: Paz seja contigo, com tua família e com tudo que tens. 7. Fiquei sabendo que tem tosqueado, Fiquei sabendo que tem tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nada lhe fizemos mal, e eles não sentiram falta de nada. Em todo o tempo estiveram no Carmelo. 8. Perguntou aos seus servos, e eles te dirão: que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá aos teus servos e Davi, teu filho, aquilo que puderes. 9. Os servos de Davi foram a Nabal e falaram todas as palavras em nome de Davi, e se calaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje é dia. Há muitos servos que fogem do seu senhor. 11. Tomaria seu pão, a minha água e a carne do animal que abati para os meus tosqueadores, e os daria a homens que não sei de onde vêm? 12. Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas essas palavras. Então Davi disse aos homens que os seguiam: Ponham cada um a espada na cintura. E assim eles fizeram. E Davi também pôs a sua. Cerca de 400 homens foram com Davi, e 200 ficaram com a bagagem. 14. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros no deserto com cumprimento ao nosso Senhor, e ele destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons para nós. Nunca fomos maltratados por eles, e nada nos desapareceu em todo o tempo em que convivemos com eles, quando estávamos no campo.
16. E ele nos serviu de proteção ao redor, tanto de dia como de noite. Todos os dias que andávamos, eles cuidavam das ovelhas. 17. Pensa agora e vê que todo pode fazer, porque mal está determinado contra nosso Senhor e contra toda a sua família. E ele é tão generoso que não há que possa vencer. Abigail apazigua Davi. 18. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheio de vinho, 5 ovelhas assadas e 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos e pôs sobre o jumento. 19. E disse aos seus servos: Ide à frente, e vós seguirei logo atrás. Porém não disse nada ao seu marido Nabal. 20. Quando ela ia descendo pela costa do monte, montado em um jumento, Davi e seus homens vinham na direção oposta, e ela os encontrou. 21. Davi tinha dito: De nada adiantou ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse, tudo quanto lhe pertencia. E ele me devolveu o bem com o mal. 22. Assim Deus castiguei Davi severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem, e todos os que pertencem a Nabal. 23. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. 24. E prostrado aos seus pés, e disse: Senhor meu, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. 25. Meu Senhor, eu tenho implorado que não faças caso desse homem genioso, Nabal, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome, e ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que o meu Senhor enviou. 26. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar o sangue e de vingar-te com a tua própria mão, que os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu Senhor sejam como Nabal. 27. Aceita agora este presente da tua serva. Trouxe ao meu Senhor. Seja dado aos servos que acompanham o meu Senhor. 28. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real firme ao meu Senhor, pois o meu Senhor luta nas guerras do Senhor, e nenhum mal se achará em ti em toda a tua vida. 29. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus, mas ele lançará para longe a vida dos teus inimigos, como se atira com uma funda. 30. Quando o Senhor tiver feito para com meu Senhor, conforme todo o bem que já tenha dito, e te houve estabelecido por príncipe sobre Israel. 31. Então, Senhor, não terás no coração essas tristezas, nem esse remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer o bem ao meu Senhor, lembra-te
então tua serva. 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. 33. Bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me pediste de derramar sangue e de vingar-me com as minhas próprias mãos. 34. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, quem me impediu de fazer mal, que se não tivesse te apressado e vindo ao meu encontro, ninguém que fosse de Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo os mais jovens. 35. Peraí, deixa eu já. Tá ligado, Madalena aqui. Já. 35. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe havia trazido. Ele disse: Sobe em paz à tua casa. Vê que atendi e aceitei o teu pedido. 36. Quando Abigail voltou para Nabal, ela fazia um banquete em sua casa, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Por isso ela não contou nada daquilo, nem tampouco, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. 37. Sucedeu que pela manhã, quando Nabal já não estava mais sob efeito de vinho, sua mulher lhe contou essas coisas. E ele teve um ataque do coração e ficou paralisado como uma pedra. 38. Passado uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. 39. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Bendito seja o Senhor, que me vingou da afronta de Nabal, e impediu que seu servo fizesse algum mal, punindo Nabal por causa da sua maldade. Depois Davi enviou mensagem a Abigail, pedindo que lhe tornasse sua mulher. 40. Os servos de Davi foram a Abigail no Carmelo. Eles disseram: Davi nos mandou buscar-te, para que seja sua mulher. 41. E ela se levantou e se inclinou o rosto em terra e disse: A tua serva servirá de criada para lavar os pés do servo do meu senhor. 42. Então Abigail se apresentou, levantando-se, montou um jumento e, levantando as cinco moças que servia, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. 43. Davi tomou também Aionã e Jerel, e ambas foram suas mulheres. 44. Mas Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Lais, a qual era de Galim. Próximo, 26. Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Darei continuidade no capítulo 26. Davi poupa outra vez a vida de Saul. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimon? 2. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escondidos de Israel, para procurar Davi no deserto de Zif. 4. 3. E acampou-se Saul no outreiro de Áquila, que está defronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo no deserto. 4.
Depois Davi enviou espia e soube que Esaú tinha vindo. 5. E Davi se levantou e foi ao lugar de onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinham deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul estava deitado dentro do lugar dos carros e o povo estava acampado ao redor dele. 6. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e Abisaí, filho de Zeruiá, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondendo Abisaí: Eu descerei contigo. 7. Foram, pois, Davi e Abisaí de noite ao povo, e eis que Esaú estava deitado dormindo do lugar dos carros, a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam ao redor dele. 8. Então disse Abisaí a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo a lança de uma vez na terra e não ferir a segunda vez. 9. Disse Davi a Abisaí: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor ficou inocente. Disse 10. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que a morra, ou só um pouquinho, irmãos. Vou ler novamente que eu me perdi aqui. E disse a Davi a Abisaí: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor ficou inocente. 10. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seja, o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. 11. O Senhor me guarde de que estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeça e a bilha de água e vamos-nos. 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeça de Saul e foram-se. E ninguém houve que visse nem que advertisse quem acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. 13. Então Davi passou ao outro lado, pôs-se no cume de noite do monte ao longe, de maneira que Tá desligado também. que eles haviam grande distância. 14. Davi bradou ao povo e Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? 15. Então disse Abner a Davi: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque, pois não guardareis o rei teu senhor, porque um povo veio para destruir o rei teu senhor. 16. Não é bom isso que fizeste, vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós
Quem não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor, vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água, que tinha a sua cabeceira. 17. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: A minha voz, ó rei, meu senhor. 18. Disse mais: Por que persegue o Senhor tanto o seu servo? O que fez eu? E que maldade que se acha às minhas mãos? 19. Ouve, pois, agora te rogo, rei meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de manjares, porém, são os seus filhos dos homens. Maldito seja perante o Senhor, pois eles têm expulsado hoje para que eu não tenha parte da herança do Senhor, dizendo: Vai, serve outros deuses. 20. Agora, pois, não se derrame o sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue um perdiz nos montes. 21. Então disse Esaú: Pequei, voltei, meu filho Davi, porque não tornei e fazeste mal, hoje, porque foi hoje precioso a minha vida aos teus olhos. Eis que procede loucamente e errei grandissimamente. 22. Então Davi respondeu e disse: Eis que a lança do rei venha cá dos moços e leve-a. 23. Porém, o Senhor pague a cada a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Porém, não quis estender minha mão contra o ungido do Senhor. 24. E eis que assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e livre-me de toda a tribulação. 25. Então Esaú disse a Davi: Bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas fará e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo caminho, Esaú voltou ao seu lugar. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Tá dando de escutar aí? Amém. Amém. Vou fazer a leitura. 1 Samuel, no capítulo 27, versículo 1, tem como título: Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gate. Versículo 1. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul? Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. 2. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com eles estavam, a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. 3. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Aionã, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. 4. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. 5. E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça a teus olhos, dar-me um lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois porque razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? 6.
Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclac, pelo que Ziclac pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. 7. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. 8. E subia Davi com seus homens, e deram sobre os Jesuritas, e os Gersitas, e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para sul até a terra do Egito. 9. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestidos, e voltava e vinha a Aquis. 10. E dizendo aqui sobre onde desceste hoje, Davi dizia sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos Queneus. 11. E Davi não, 11. E Davi não dava vida nem a homens nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não os denuncie, dizendo assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. 12. E Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que será por certo para sempre. Diretor Guto, eu posso fazer a leitura do 28, que a minha esposa tá ocupada. Por Pode isso que ela não sim, colocou o nome dela, tá? Posso pode fazer? sim. Pode. Amém, agradeço. Vou fazer a leitura aqui do 28, lugar da minha esposa. Tem como título, Saul consulta uma pitonista de Endor. 28. Primeiro. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, sabe se de certo comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. 2. Então disse Davi a Aquis, assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi, por isso te darei por guarda da minha cabeça para sempre. 3. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. 4. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul todo Israel, e se acamparam em Gilboa. 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. 7. Então disse Saul a seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e eu a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Edom há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. 8. E Saul disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele com os seus 2 homens. E de noite vieram a mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu te disser. 9. Então a mulher lhe disse, eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. 11. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faz-me subir a Samuel. 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. 13. E o rei lhe disse, não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. 14. E lhe disse, como és sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Estendendo Saul, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. 15. Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerrearam contra mim, e Deus tem me desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho, e por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer.
16. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas? Visto que é o Senhor que tem desamparado e se tem feito teu inimigo? 17. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. Tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. 18. Como tu não deste ouvir a voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. 19. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. 20. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. 21. Então veio a mulher de Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse: Eis que dei ouvido à tua criada, a tua voz. E pus a minha vida na mão, e ouvis as palavras que disseste. 22. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas força para te pôres a caminho. 23. Porém, ele o recusou, e disse: Não comereis. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou-se sobre uma cama. 24. E disse a mulher: em casa uma bezerra cevada. E se apressou, e a degolou, e tomou a farinha, e amassou, e a cozeu, e os bolos asmos. 25. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram, depois levantaram-se e foram naquela mesma noite. Glória a Deus. Amém. Irmã Leia, próxima. A paz do Senhor. Vou ler aqui o capítulo 29, 2 Samuel 29. Amém. Amém. Os filisteus desconfiam de Davi. E juntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca. E acompanharam-se os israelitas junto à fonte que está em Jereal. 2. E os princípios dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. 3. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes homens? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. 4. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Fazei voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha, pois com que os que podereis agradar ao seu senhor. Porventura não seria com a cabeça destes homens? 5. Não é este aquele Davi de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 6. Então aqui chamou Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim viste, até o dia que hoje, porém, aos olhos dos príncipes não agradas. 7. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. 8. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz?
O que achaste do teu servo, desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? 9. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem, o sei que, na verdade, aos meus olhos é bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. 10. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor, que tem vindo contigo, e levando-vos pela manhã, de madrugada, havendo luz, partiu. 11. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Amém. Débora. Débora. Qual é o capítulo que eu estava ocupada? 30. Agora é o 30? Isso. Tá bom, então. 30. Davi guerreia contra os amalequitas. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens no... Desculpa. Já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul e Ziclag, tinham atado a Ziclag e a tinham queimado a fogo. 2. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. 3. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativos, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram a ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. 10. E Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. 11. E acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água para beber. 12. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Então voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. 13. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. 14. Nós invadimos o lado do sul dos querebitas, o lado de Judá e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. 15. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e eu te guiarei a esta tropa. 16. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo,
bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. 17. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. 18. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior e até os filhos e as filhas, e também o despojo de tudo quantos lhe tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. 21. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Então, chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. A lei da divisão do despojo. 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. 23. Porém Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. 24. E quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. 25. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. 26. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo, eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. 27. Aos de Betel, aos de Ramote, do sul e ao de Jatir. 28. E aos de Aroé, aos de Sifimote e aos de Estemoa. 29. E aos de Racal e aos que estavam na cidade Jerameelitas e na cidade dos Queneus. 30. E aos de Orma, ao de Corazã e aos de Atasse. 31. E aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Amém. A paz do Senhor, irmãos. 1 Samuel, capítulo 31. A matança dos israelitas e a morte de Saul. Versículo 1. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. 2. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, apertaram, é isso mesmo, com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquísua, filhos de Saul. 3. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o lançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. 5. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. 6. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os homens que morreram juntamente naquele dia. 7. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. 8. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. 9. E cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas e enviaram para a terra dos filisteus em redor, a anunciá-la no templo dos seus ídolos e entre o povo.
10. E puseram as armas no templo de Astarote, e o seu corpo o fixaram no muro de Bet-san. 11. Ouvindo isto, os moradores de Jabes, Gileade, que os filisteus fizeram a Saul. 12. Todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-san, e vindo a Jabes, os queimaram. 13. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo do arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Amém. Glória a Deus. Amém. Isabelle, chegou bem na hora. 2 Samuel, capítulo 1. Amém. 2 Samuel, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Siclag. 2. Sucedeu ao terceiro dia, que eis que um homem veio do arraial de Saul com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. 3. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. 4. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha, e muito do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. 5. E disse Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? 6. Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Giboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. 7. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me. E eu disse: Eis-me aqui. 8. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou a Amalequita. 9. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mate-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. 10. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui ao meu senhor. 11. Então apanhou Davi e os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. 12. E prantearam e choraram, e jejuaram até tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. 13. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. 14. E Davi lhe disse: Como não temestes tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? 15. Então clamou Davi a um dos mancebos e disse: Chega, e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. 16. E disse-lhe Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. 17. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação. 18. Dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro do reto. 19. Ornamento de Israel, nos seus altos fui ferido, como caíram os valentes. 20. Não os noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. 21. Vós, montes de Giboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vocês, nem sobre vós, campos de oferta alçadas, pois aí
Desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não se fora ungido com o óleo. 22. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. 23. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. 24. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos. 25. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas, nos teus altos fois ferido. 26. Angustiado estou por ti, meu irmão, Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. 27 e último. Como caíram os valentes e pareceram as armas de guerra. Amém. Amém. Wilson. Qual é? Porque a minha internet caiu. Qual o capítulo? 2 Samuel, capítulo 2. 2. Davi aclamado rei de Judá. E sucedeu depois disto, que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Anoã, a israelita, e Abigail, mulher de Nabal, carmelita. 3. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. 4. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabe e Gileade são os que sepultaram a Saul. 5. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabe e Gileade e disse-lhes: Benditos sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência ao vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. 6. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isto. 7. Esforcem-se, pois agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. 8. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. 11. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. 12. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim a Gibeão. 13. Saíram também Joabe, filho de Zerua, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros, perto do tanque de Gibeão. E pararam estes desta banda do tanque, e os outros daquela banda do tanque. 14. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os mancebos e joga diante de nós. E disse Joabe: Levantem-se. 15. Então se levantaram
e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. 16. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meu pela espada pela ilharga, e caíram juntamente, donde se chamou aquele lugar Helcate Razurim, que está junto a Gibeão. 17. E seguisse naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. 18. E estavam ali os 3 filhos de Zerua, Joabe, Ebisai e Aziel. E Aziel era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. 19. E Aziel seguiu após Abner, e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. 20. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou. 21. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos mancebos, e toma os seus despojos. Porém, Azael não quis desviar-se de detrás dele. 22. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu te ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? 23. Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Aziel caiu e morreu paravam. 24. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. 25. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume do outeiro. 26. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando hás de dizer ao povo que te deixe seguir a seus irmãos? 27. E disse Joabe: Vive Deus, que, se não tivesse falado, já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. 28. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. 29. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície. E passando o Jordão, caminharam por todo o Bitron, e vieram a Manaim. 30. Também Joabe se tornou de seguir Abner, e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens e Aziel. 31. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner 360 homens, que ali ficaram mortos. 32. E levantaram Aziel e o sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes em Hebrom. Amém. Amém. A gente fez uma leitura aí mais ou menos de 1 hora. Hoje nós iremos parar, porque o pessoal vai dar uma descansada, quem quer descansar, para vigília mais tarde. E também o pessoal que está em luto, né? Eu até pedi para a irmã, deixa eu ver, a irmã Valéria fazer essa oração e orar pelos familiares, né? Consolar os familiares da Vivian. Amém, irmã Valéria? Amém, amém, amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos, Deus, por mais esta tarde estarmos aprendendo da tua palavra, Senhor. Deus, abençoa cada um dos teus filhos que participaram e os que não puderam participar. Pai, de uma forma muito especial, que o teu Santo Espírito venha com poder consolador, derramar o seu bálsamo, Pai, sobre a vida da Vivian e de toda a sua família, Pai.
Oh Deus, o Senhor sabe o que tem acontecido, Senhor. Conforta o coração delas, Deus, de toda a família, da Vivian, da sua irmã e todos os familiares e amigos. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Amém. Até a próxima. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos.